Olá, amigos. Bom dia. Vejam que história interessante. Conta-se que no plano espiritual, um anjo celeste dirigia uma terapia de grupo visando dar um atendimento emergencial a 3 desencarnados que ali chegaram havia poucas horas do desenlace carnal. Dirige o anjo ao primeiro deles. Meu amigo, neste momento em que seu corpo está sendo velado, o que você gostaria que seus amigos dissessem frente ao teu caixão? Respondeu tristonho o falecido. Acharia confortável que comentassem: está aí o féretro de um grande homem, pai de família exemplar, dedicou-se toda a sua vida à educação, ensinando o saber a muita gente. Ao outro, o instrutor celeste devolveu a mesma pergunta. Bem, eu gostaria que ao olharem para o meu corpo inerte, reconhecesse os meus méritos, lembrando: aqui está um homem que na vida pública sempre colocou em primeiro lugar os interesses do povo. Quase toda a sua vida pautou pela conduta reta, trabalhando sempre pelos mais humildes. Isso muito me consolaria e me auxiliaria neste momento de transição tão difícil. Dirige-se o psicólogo espiritual ao terceiro do grupo e indagou: e você, meu amigo, o que poderia mais lhe agradar no momento em que seus familiares e amigos estão assim retirando a tampa da urna mortuária para as últimas despedidas? Ah, meu bom anjo, neste momento, nada me daria mais felicidade se alguém dissesse: olhem, ele está se mexendo. Pois é, embora construída de forma cômica, essa história naturalmente fictícia ilustra muito bem um capítulo de O Livro dos Espíritos que trata do retorno da vida corporal para a vida espiritual. É uma parte muito interessante daquela obra. Nesse capítulo, além de outros questionamentos, Kardec pergunta: todos os espíritos experimentam o mesmo grau, durante o mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? E o Espírito Verdade responde: não, isso depende da elevação de cada um. E esclarece que o homem, quanto mais materialista, maior o tempo em que se demora envolvido nas perturbações da vida física. No programa de hoje, continuaremos tratando do tema Mundo dos Espíritos, focalizando especialmente o fenômeno da comunicação entre nós e os desencarnados. O advogado e diretor administrativo da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul estará conosco neste bate-papo. Daqui a pouquinho. Fique com a gente. Sem dúvida alguma, um dos problemas que mais aflige o mundo de hoje é a escalada da violência. Atitudes dessa natureza se desencadeiam das mais diversas formas e nos mais variados setores do cotidiano de nossas vidas. Seja através de atos ou palavras, mas sempre são motivadas pela ignorância, pelo orgulho e pela intolerância. É comum, até mesmo entre representantes de determinadas denominações religiosas, a crítica indevida, o escárnio, a intransigência, ou até mesmo guerras religiosas. Essa foi uma das razões que levou a ONU a promover recentemente um encontro na cidade de Nova York entre os representantes das maiores denominações religiosas do planeta, inclusive da Federação Espírita Brasileira. Na ocasião, foi assinada uma declaração conjunta pela paz mundial, comprometendo-se os líderes religiosos de todo o mundo, por eles e pelos seus seguidores, com 11 metas a serem seguidas, dentre as quais destacamos: colaborar com as Nações Unidas e com todos os homens de boa vontade na busca da paz em todas as suas dimensões. Todas as comunidades religiosas devem respeitar a liberdade de culto umas das outras e engajarem no perdão e auxílio mútuos. Praticar e promover os valores da paz interior, incluindo especialmente o estudo, a prece, a meditação, a noção do sagrado, a humildade, o amor, a compaixão, a tolerância e o espírito de serviço, que são fundamentais para a criação de uma sociedade pacífica.
CAPEM garante não apenas a tranquilidade da sua família. Ela também lhe oferece o pecúlio CAPEM para complementar a sua aposentadoria. Mas não é só isso, a CAPEM ainda desenvolve um grande trabalho de assistência social, como a manutenção do Lar Fabiano de Cristo, que assiste hoje a mais de 62 mil pessoas, na sua maioria crianças carentes. A criança desamparada de hoje poderá ser o desajustado social de amanhã. Você também pode participar desse trabalho meritório e ainda dar a proteção à sua família. Faça o seguro CAPEM. Ligue 0800 21 30 30, de segunda a sexta no horário comercial. A ligação é gratuita. Se o desespero bater em sua porta, busque o SOS Vida, um atendimento fraterno à sua disposição. A partir das 13 horas, ligue 784-6699. Como nossa sugestão literária de hoje, queremos indicar o livro de Jamiro dos Santos Filho, Vida a Dois. É uma obra muito interessante e trata de assunto bem atual. O autor narra episódios do dia a dia na relação entre cônjuges, de forma descontraída, destacando sempre que o casamento, para perdurar, precisa de ajustes simples e cuidados especiais. Os contos de Vida a Dois são de leitura agradável e servem de embasamento para a construção de um verdadeiro lar fraterno e cristão. É leitura importante para os que desejam se casar e altamente recomendável para os já casados. Como pode alguém que já morreu voltar a se comunicar conosco? Porque uns conseguem ouvir e até ver espíritos, enquanto outros não. Afinal, como funciona essa comunicação? As religiões, em geral, sempre têm se ocupado desse tema. Algumas delas preferem não se aprofundar na questão e logo rotulam os comunicantes do outro lado da vida de demônios e tratam desde logo de procurar impedir que a manifestação se realize. Porém, um fato é inegável. Seja qual for a denominação que se lhes atribui, eles se manifestam. Mas como o Espiritismo analisa esse fato? Para falar sobre o assunto, dando continuidade ao debate sobre o tema Mundo dos Espíritos que iniciamos no sábado passado, está aqui conosco o nosso convidado, Ademar Vaz de Moura. O Moura, como é conhecido de todos. Ele é diretor administrativo da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Moura, que requisitos são necessários para se estabelecer uma comunicação com os espíritos? Precisa, sim, de alguma preparação, algum ritual, pessoas especializadas? Pode-se evocar determinado espírito ou tem que se aguardar a espontaneidade de quem quer, ou quem puder, ou quem estiver autorizado a se comunicar? O Espiritismo nos solicita que toda abordagem do mundo espiritual seja feita em bases de elevação de propósitos, em base de seriedade, não é? Buscando um sentimento elevado, porque estaremos diante de situações inusuais, situações onde evocamos o próprio poder divino em nosso benefício. Então, a preparação será sempre nesse sentido do melhor sentimento, o melhor das intenções. Agora, não é necessário nenhuma especialização. A boa vontade, a sinceridade nos qualifica para exercitar essa tarefa. Agora, quanto a evocar espíritos, nada há que impeça de fazê-lo, mas devemos lembrar os melhores instrutores dessas práticas que a iniciativa cabe sempre ao mundo espiritual, de sorte que nós fazemos pedir e eles respondem segundo sua conveniência. Devemos lembrar que um espírito poderá não querer manifestar-se ou estar impossibilitado de fazê-lo, até mesmo porque já tenha reencarnado. E ainda devemos também lembrar a conveniência, a autorização de Deus para que ele venha ou não. Então, podemos evocar nominalmente, mas a melhor posição, a melhor postura será sempre de aguardar a espontaneidade dessas manifestações. Mas existe do lado de lá, vamos dizer assim, agora analisando o aspecto do lado da espiritualidade,
Há algum requisito para o espírito também se candidatar a vir a nos dar essa comunicação, a nos trazer a mensagem dele? É preciso que ele faça algum curso, que ele tenha alguma preparação também para isso? Ou simplesmente é um critério da espiritualidade superior? Esse assunto está ligado à temática geral das comunicações. E para que se realize, há necessidade de ter os meios. Não tanto quanto autorizações, porque é um fenômeno espontâneo, mas os meios a que me refiro são os dons da mediunidade. O espírito tem que ter a instrumentalidade para se comunicar. Então ele vai buscar os meios que estiverem ao seu alcance, sejam médiuns espontâneos, naturais, ou médiuns preparados, elaborados e intencionalmente postos a essa finalidade. Moura, nós sabemos que Kardec iniciou o estudo do espiritismo, o estudo do fenômeno espírita, através do chamado fenômeno das mesas girantes. E hoje não se ouve falar mais nisso, não se faz mais essas práticas, ou por que isso não se fala mais nisso? Os espíritas consideram a época das mesas girantes uma fase necessária e historicamente encerrada. É uma fase em que a espiritualidade procurou provocar a atenção de uma sociedade blasé, uma sociedade indiferente, até mesmo materialista, através de fenômenos que seriam definidos hoje como poltergeist ou fenômenos, né, de telecinésia, que foram impressionantes, foram muito abundantes e praticamente em toda a sociedade desenvolvida do século passado. Quer dizer que hoje não há mais necessidade de provar a comunicação através disso. Não há necessidade. Hoje em dia está se fixando nas manifestações inteligentes. Exato. E a credibilidade já avança com bastante terreno, não é? Certo. Mas eu quero aproveitar esse gancho, já que o nosso tempo está no limite, para perguntar para você o seguinte. Nós vemos aqui no Brasil, geralmente o que conhecemos de espiritismo, são os trabalhos, as práticas realizadas nos centros espíritas. É a parte religiosa. E a parte científica, há institutos de pesquisas, há gente pesquisando isso? Olha, no Paraná existe uma instituição de ensino superior com o perfil denominacional espírita. E o que se observa hoje, não tanto no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, atividades científicas buscando o avanço nos conhecimentos espíritas, especialmente na área das transcomunicações instrumentais. Bem, Moura, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Nós agradecemos a sua presença e agradecemos ao telespectador. Um ótimo final de semana a todos.